Muito bem, Lila. Olá, bom dia a todos. Me chamo Lila Nanda. Vou fazer a leitura hoje do canto 1, capítulo 13, do livro Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar. Verso 1. Shri Suta Goswami disse: enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte de grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu, e então regressou a Hastinapura. Ele se tornou tão bem versado no assunto como havia desejado. Verso 2. Após fazer muitas perguntas e se estabelecer em serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Vou ler mais uma vez, livro. Ai, gente, eu peço desculpa. Eu vou recomeçar porque eu esqueci de fazer o mantra de abertura. Então, eu peço desculpa. Eu vou retornar aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o livro Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar. Verso 1. Shri Suta Goswami disse: enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu, e então regressou a Hastinapura. Ele se tornou tão bem versado no assunto como havia desejado. Verso 2. Após fazer muitas perguntas e se estabelecer em serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Vou ler mais uma vez, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar. Verso 1. Shri Suta Goswami disse: enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu. Então regressou a Hastinapura. Ele se tornou tão bem versado no assunto como havia desejado. Verso 2. Após fazer muitas perguntas e se estabelecer em serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigada, peço desculpas mais uma vez, que eu me apressei e acabei não fazendo nada. Gratidão à oportunidade. Obrigada, Lila. E eu também vou me desculpar aqui, porque eu fiz alguma besteira na hora que eu botei o verso no Drive e botei como 1 e 2, e, na verdade, está o verso 5 e 6 lá no Drive. Bom, desculpa. Então, eu estou aqui, vou ler em sânscrito, mas vamos fazer as reverências primeiro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vai lá do outro lado, ali no quarto, então vai. Prabhu? Oh, perdão. Com o microfone aberto, Prabhu. Perdão. Eu estava orientando uma pessoa aqui para baixar o telefone aqui, mas já, perdão. Pode dar sequência aí. Então. Tá bom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, estamos começando hoje o capítulo 13, né? O canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar. Então, vou ler em sânscrito os versos 1 e 2. Suta uvacha viduras tirta yatrayam Maitreyat
Atmam no gatim Yanat Vagadastinapuram Taya Vapta Vivisti Vivitsitaha. Verso 2. Yavatha Kritavam Prashnam Kshata Kaushara Vagrataha Jataika Bhaktir Govinde Debyas Chopararamaha. Tulasi, você consegue botar o verso 1 e 2 aí na tela? Não, né? Vamos tirar esse verso, né, que está aí, 5 e 6 da tela. Eu faço a leitura aqui. Quem vai fazer a leitura do traduzido? A Lila já fez. Muito bem. Então, a gente dá sequência a partir daqui, tá? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Marmanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Nós estamos, então, fazendo aqui, não é? A leitura do Srimad Bhagavatam, dando a sequência, né, no estudo do Srimad Bhagavatam, nós estamos fazendo, então, a leitura do capítulo 1, aliás, canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar. Né? Nós estamos no início do capítulo agora. Está descrevendo aqui, né, quando Vidura, olha só, recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu, e então regressou a Hastinapura. Ele se tornou tão bem versado no assunto como havia desejado. Após fazer muitas perguntas e se estabelecer em serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Olha só. Esse verso, esses dois versos, pode tirar a tela, tá, Tulasi? Pode tirar a tela, vou aumentar minha tela aqui. Esses dois versos, eles fazem parte de um compêndio, na verdade. Vidura, ele é um dos membros da dinastia da família real. Ele também é considerado uma expansão direta do que se chama de Dharmaraja. Dharma ou Yamaraja, Dharmaraja, que é a deidade que preside o Dharma, que significa a ocupação ou o ato de agir de maneira sóbria para se alcançar o objetivo final. Todas as pessoas inteligentes, progressistas, todas as pessoas bem articuladas, cujo bom senso tem um planejamento final. Eu trabalhei muitos anos como vendedor, eu era, né, assim, depois de ter feito parte de muitas equipes, eu passei a coordenar equipes. Eu coordenava equipes, né? Nas equipes de venda onde eu trabalhava em algumas empresas aqui no Brasil,
na Bradesco, na Golden Cross, na Unimed, e eu trabalhava com seguros de vida, seguros de saúde, seguros, enfim, seguros de modo geral, e nós tínhamos equipes de vendas. E nós participávamos de muitas conferências, de muitas palestras, intercâmbios, com diferentes equipes de vendas no Brasil todo, né, com diferentes áreas de vendas, e coaches, enfim, líderes, palestrantes, escritores, palestras, enfim, né, retiros nós fazíamos, e em todos eles, a métrica, ou seja, o tema principal era a diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que obtêm insucesso ou fracassos. Quais são os comportamentos previsíveis daqueles que têm sucesso e daqueles que estão destinados a terem fracassos? Independentemente do fato de uma pessoa destinada a ter sucesso ter falhas e ter insucessos durante o processo de obter sucesso. Mas uma pessoa que está destinada a ter insucesso é uma pessoa sem planejamento, sem meta, sem objetivo a ser alcançado. É uma pessoa que tem um sistema operacional semelhante, sabe, às folhas. Nem as zebras podem ser dadas como exemplo para pessoas assim, porque as zebras, elas têm planejamento, né? As zebras, elas, elas migram em determinados momentos e sabem para onde vão. Elas têm uma meta, elas precisam chegar num local. Então, nem as zebras andam por aí sem um objetivo, né? Os que fazem isso são as folhas, as bactérias. Então, pessoas ou seres sem autonomia. Então, todas aquelas pessoas que precisam de dar seus passos e necessariamente estão conscientes de que devem dar passos, têm planejamentos médios, planejamentos para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quem não tem planejamento vive a esmo. No caso das almas, colocando em termos gerais, do ponto de vista metafísico, essa ausência de planejamento, essa falta de planejamento, chama-se samsara. O samsara, o que mantém o samsara em andamento? É uma doença, é uma superbactéria chamada avidya, que significa ignorância. A ignorância é uma superbactéria mutante, se adapta. E é uma bactéria letal, que mata a pessoa. Ela morre em ignorância e renasce de novo. E recomeça a vida com a doença. É o avidya. Ela cresce com a doença e morre de novo. Aí renasce. Então, essa superbactéria, chamada avidya, mata a pessoa muitas e muitas vezes, muitas vidas. E ela fica renascendo e morrendo. É uma doença. Essa doença tem cura. A cura dessa doença chama-se vidya, que significa conhecimento. E o vidya, que é conhecimento, requer que a pessoa queira a cura. O tratamento chama-se sadhana, regular. O sadhana é uma demonstração clara de que o paciente ou a pessoa doente quer se curar. O vidya, que é o cultivo de conhecimento, é a ação prática daquele que quer se curar dessa doença, essa superbactéria que a mata e que a obrigará a renascer para depois morrer novamente. Então, uma pessoa que tem consciência disso e que quer livrar-se dessa doença, dos repetidos nascimentos e mortes, definitivamente, vai abrigar-se num conceito ou num sistema de ordem reconhecida pelo governo. Por exemplo, se você tem remédios, né, que a Anvisa, que é o sistema do governo, vai autorizar para ser tomado. E aí você vai à farmácia e compra um remédio autorizado. Você vai e toma o remédio.
e ele vai fazer efeito em você. É assim que funciona. Então, o Dharma é um remédio, ou uma farmácia, digamos assim, né, do governo, onde os remédios são autorizados pelo governo. Então, você vai até essa farmácia, chama-se Dharma. E aí, dentro da farmácia, você vai pedir os remédios que curam a superbactéria, que mata. Sadhana, Vidya. Esses dois remédios combinados formam um coquetel. Esse coquetel mata a bactéria. Ele tem que ser tomado regularmente, de forma disciplinada e racionalmente, objetivando alcançar a meta a qual o remédio está destinado, que é o libertar-se da ignorância e, ao mesmo tempo, o libertar-se do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. O remédio tem que ser tomado com esse objetivo, e não apenas com o objetivo de seguir uma religião. A prática de uma religião, pela mera prática da religião, só para obter a sensação de salvação, é frágil, vulnerável, involúvel. Não é suficiente. O paciente, ou aquele que tem a bactéria, que é o avidya, ou a ignorância, deve saber que essa bactéria tem que ser combatida com valentia, com determinação. Senão, ela resiste e mata o paciente, vezes, vezes e mais vezes. Vidura, o personagem que está sendo descrito aqui, é um dos pacientes que entendeu que era doente e precisava de cura. Então, ele saiu em busca de conhecimento, em busca conhecimento. Ele fala, o cômodo. Eu acho que tá? Ah, não, voltei. Voltei realmente. É porque indicou para mim aqui que eu estava sem internet, mas voltei. Então, vocês vão acompanhar durante a trajetória do Srimad Bhagavatam que o Vidura, ele morava no palácio, ele tinha uma vida confortável, aristocrática, né? A comida sempre servida na mesa, a roupa sempre disponível lavada, não tinha preocupações financeiras, as pessoas o respeitavam, ele não tinha aflições mentais, ele tinha uma boa saúde. Vamos trocar em miúdos? Ele tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida boa. Só que apesar de ter uma vida boa, ele percebia que, embora essa vida boa o estivesse levando para uma direção, essa direção não estava definida, a não ser que ele haveria de enfrentar a morte. Isso o incomodava. Um fato semelhante, recente na história, né, da história mundial, das religiões, é o Siddhartha Gautama, o Buda, que também passou pelo mesmo procedimento, viveu a mesma história, mais recente do que Vidura. Vidura viveu a história há 3.000 anos antes de Buda. Buda viveu esse procedimento recentemente, vivia num palácio, tinha comida, vida boa, as pessoas o respeitavam, ele não tinha uma doença, mas tinha uma intuição de que isso tudo não era suficiente para garantir a liberdade da doença, que era a morte, os sofrimentos. Então, assim como o Buda, saiu em busca de conhecimento, ou seja, em busca da vacina contra a doença, que é o avidya, a ignorância. E o Buda, o Siddhartha Gautama, concluiu que, após a sua
pesquisa, a sua busca, a sua evolução, ele concluiu que a fonte de todo o sofrimento é o apego. E a fonte do apego é a ignorância. Então, deve-se cultivar conhecimento. Essa foi a conclusão do Buda. Quem é budista sabe disso. E quem tem bom senso também. O Vidura, ele viveu a mesma história. Ele nasceu no palácio, uma família real. Ele tinha todos os confortos. A diferença é que o Vidura não era casado. Pelo menos não indica que ele fosse. Ele permaneceu solteiro. E tinha todas as condições favoráveis de uma vida boa. Mas faltava-lhe a completude, que era a ausência de conhecimento. Então, ele saiu do palácio, abandonou o palácio e foi em busca de conhecimento. Esse é o procedimento natural para qualquer pessoa que quer se curar da doença, que é o avidya. Sair em busca de conhecimento. Né? E o verso descreve que, enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu. O conhecimento do destino do eu. Ou seja, para que vivemos? Qual é a função de existir? Por que nós temos que existir? De onde que surgiu esse fenômeno que justifique existir, viver? Viver é a consequência, né? Existir é a raiz. Depois que você existe, aí você vive. Viver é uma consequência do ato de existir. A razão fundamental é a existência. E o que justifica haver essa razão fundamental? Existência, existir. Para quê? Qual é a função disso? Então, buscar o entendimento disso chama-se Dharma. Jnana. Jnana é uma das características do Dharma. Uma pessoa não pratica o Dharma se não buscar Jnana, que significa conhecimento. O Dharma não está completo com a ausência de conhecimento. O Dharma só está completo quando a pessoa se interessa por conhecimento. Enquanto ela simplesmente pratica a religião para ter a sensação de que ela está salva, ou de que a religião a salvará, isso é insuficiente. Não produz plenitude. E quando é que a pessoa vai descobrir que isso foi insuficiente? Na velhice. Porque vai vir o sentimento de insegurança, de medo, de angústia. Ou na velhice, a pessoa está fragilizada, ela está fraca, ela não tem mais tantas esperanças de futuro prolongado. Ela convive com o tempo limitado. O cérebro profundo entende isso claramente. Então, nessa fase, a pessoa vai perceber que o cultivo que ela teve em vida, se funcionou ou não. E, normalmente, a mera prática da religião demonstra, e eu, como terapeuta, eu tenho convivido com isso, com muitos pacientes, eu tenho visto pessoalmente que muitos pacientes que praticaram 30, 50 anos uma religião, na hora em que elas estão enfrentando a possibilidade da proximidade da saída do corpo, elas ficam como se nunca tivessem tido religião. Ficam com medo, com ansiedade, com angústia. Entram em conflito. Por quê? Porque a prática da religião em si não é suficiente. Ela só dá uma falsa sensação de segurança enquanto a pessoa tem força, tem vitalidade, tem saúde, tem energia, tem esperança de futuro. Aí ela dá uma sensação de força. Mas quando a pessoa está carente de todas essas proporções, aí ela se demonstra fraca, insuficiente, impotente, incapaz de dar assistência ao ser. Conhecimento é o que resolve. Deve-se cultivar durante a vida conhecimento. Porque é isso que funciona
na hora em que a pessoa está no momento de deixar o corpo, na fase final da vida, o que nós chamamos de velhice ou a terceira idade, que é a fase final do curso da vida humana. É o vestibular da vida, né? Então, aquele que cultiva conhecimento, quem lembra da história dos três porquinhos? Todo mundo conhece essa história dos três porquinhos, né? Constrói uma casa de palha, constrói uma casa de madeira, constrói uma casa na rocha, uma casa de alvenaria, segura. A religião, aqueles que constroem uma casa de palha, são semelhantes a essas pessoas que não têm cultivo de nada, nem de conhecimento, nem de religião, de nada. É palha. Fogo de palha. Pulverizam-se rapidamente. Os que constroem uma casa de madeira são semelhantes àqueles que se abrigam na religião, acreditando que a religião vai dar conta. Não vai dar conta. Aqueles que cultivam conhecimento são prudentes. Não deve-se cultivar conhecimentos. Isso é Dharma. E o Dharma não está completo sem cultivo de conhecimento. É uma ilusão achar que praticar uma religião vai produzir satisfação. É uma questão de tempo até a velhice chegar e ficar comprovado que não deu certo. A prática da religião sem conhecimento é uma ilusão. A prática de conhecimento sem religião é uma vaidade, uma pretensão. A combinação dos dois elementos é um remédio que cura da doença, dos nascimentos e mortes. Chama-se Dharma. Aqui o Vidura saiu do palácio e foi em busca e recebeu da parte do grande sábio Maitreya. Inclusive esse sábio Maitreya, ele é a nossa referência principal dentro da nossa tese, que é o Tratado do Teorema dos Sonhos, que é o nosso Siddhanta. Para explicar o conhecimento védico, nós o fazemos com base na epopeia do sábio Maitreya e da conversa que esse sábio Vidura teve com o sábio Maitreya e obteve conhecimento. Então, nós pegamos esse conteúdo da relação entre essas duas pessoas e trazemos na pauta para explicar o conhecimento védico do ponto de vista da nossa dinâmica de observação, que é o que se faz numa faculdade, em que se apresenta uma tese final do conhecimento do curso. Nos Vedas, isso chama-se Siddhanta. Todo estudante formado no conhecimento védico deve apresentar um Siddhanta, que é uma conclusão do conhecimento. Se o estudante não consegue oferecer um Siddhanta, é porque ele não se concluiu ou a conclusão dele é inferior. Como, por exemplo, quando alguém se forma em advocacia, ele tem que prestar uma prova na OAB para mostrar que é capaz, que entendeu, que aprendeu. Se ele não passa no teste, ele é reprovado, não pode atuar. Então, todos aqueles que querem se apresentar como representante dos Vedas devem ter um Siddhanta, ou defender uma tese pública do conhecimento, que funcione como conhecimento e não apenas como religião. Chama-se Siddhanta. Então, toda a nossa estrutura está voltada em torno desses dois personagens aqui, Vidura e Maitreya. Então, ele recebeu o conhecimento do destino do eu e então regressou a Hastinapura. Ele voltou à cidade onde ele viveu. Para quê? Para voltar a viver aquela vida vida de gado que ele tinha no palácio? Não. Ele voltou para informar aos demais acerca do conhecimento adquirido, para libertar os demais das celas, da ignorância, do condicionamento dos repetidos nascimentos e mortes, que é o nosso problema. Não sei se vocês já perceberam que esse é um problema que nós temos. E qualquer pessoa que não se interessar em resolver esse problema está com um problema mais profundo ainda. Ele tem o problema e tem o problema de não saber que tem o problema.
pelo menos, nós sabemos que temos o problema. Já é um bom passo. E aí vem a busca da solução desse problema. Ok? Ele se tornou tão bem versado no assunto como havia desejado. Ou seja, ele encontrou conhecimento satisfatório. Vidura, após o seu encontro com Maitreya. Então, é nesse contexto, mais para frente, lá no terceiro canto, nós estamos no primeiro ainda, no terceiro canto, vai se descrever, não é? Como foi o conteúdo dessa conversa. E o Vidura, ele tinha uma pergunta na cabeça dele. Ele tinha mestres, ele tinha religião. Ele cresceu no palácio. No palácio você tem a religião, na cultura, né? Você vive, você tem a religião, você tem a vida, os rituais, enfim, o cotidiano da vida religiosa. Ele teve tudo isso. Mas ainda assim tinha uma questão na cabeça dele. Tinha uma questão, tinha uma pulga atrás da orelha, tinha uma pedra no caminho. Ele tinha uma questão que ele se perguntava da seguinte forma: se a alma é pura, se Deus é puro e é bom, se a alma é pura e reflete Deus, por que tem que haver o sofrimento, o mal? Por que a alma se envolve com a ignorância? Como pode haver Deus benéfico, bondoso, pacífico, inteligente e perfeito, e a alma ser uma expressão de Deus e estar em condição de ignorância, sofrimento e de misérias? Como pode ser correto ou perfeito que haja Deus e misérias ao mesmo tempo? Como pode haver Deus e misérias e sofrimento simultaneamente? Onde há luz, não pode haver escuridão. Se há Deus, como pode haver as misérias e os sofrimentos? Então, esse conhecimento, essa necessidade de entender e compreender a função da existência nesse sentido, não é algo novo. É algo natural que surge no coração de qualquer pessoa que realmente está interessada em compreender a pessoa suprema, interessada integralmente. E por que uma pessoa estaria interessada em compreender essa pessoa suprema? Ela pretende resolver o problema dos nascimentos e mortes. E Vidura era uma dessas pessoas. Na verdade, esse personagem aparece dentro desse contexto inicial do Srimad Bhagavatam, porque todo o Srimad Bhagavatam depende que essa pergunta, toda a evolução humana, toda a evolução de qualquer ser espiritual, depende que essa pergunta seja resolvida antes. Qualquer ser que se pretenda realmente ter uma experiência de amor puro ao Senhor Supremo tem que resolver esse problema antes, porque essa dúvida gera críticas a Deus. Ela intenciona, em algum momento, denunciá-lo como imperfeito. Porque a dúvida em si gera uma crítica. Talvez Deus não seja perfeito. Ou a imperfeição é parte da existência e as coisas não deveriam ser assim. Ou deveriam ser de forma diferente. O Buda, por exemplo, quando viu as pessoas doentes, pensou: eu as libertaria de todas as doenças. Uma mãe, por exemplo, quando vai a um hospital e vê o filhinho no leito, com alguma doença, pensará: eu desejo libertá-la da doença. Então é natural que nós olhemos para o sofrimento do mundo e pensemos: seria muito bom se não houvesse sofrimento. E se eu fosse Deus, eu eliminaria o sofrimento do meu filho. Então, apesar disso ser um desejo inocente, é uma crítica também, porque parte do princípio de que você pode ser uma pessoa com mais compaixão racional do que Deus, porque você não permitiria que as crianças sofressem, mas aparentemente Deus permite. Então, o sentimento de querer curar o mundo também é um sentimento de crítica a Deus.
está vendo tudo e fica aí parado. Então, é sutil, é imperceptível, mas é uma crítica. Não aparece na pauta, mas é uma crítica. Ninguém percebe, mas é uma crítica. Ninguém fala sobre o assunto, mas é uma crítica. E uma crítica também é uma denúncia. Quando você critica uma pessoa, sutilmente, secretamente, você também a está denunciando secretamente, pelo menos para si mesmo. E quando você critica uma pessoa e a denuncia internamente, você não a aprecia aquela pessoa, você tem restrições em relação a essa pessoa. Então, não é possível amar uma pessoa que você, em segredo, critica e denuncia. É incompatível. O amor não é compatível com isso. Então, nós não amamos Deus, nós temos medo dele. Nós o tememos e fazemos acordos, contratos, para ter boa convivência. Mas isso não é amor, isso é temor. E esse temor, ele é consequência da ignorância, do avidya. O Vidura queria livrar-se desse problema. Ele saiu do palácio e foi em busca de conhecimento e encontrou Tadvidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya. Para encerrar minha fala, como Krishna diz na Bhagavad Gita. Você tem o problema do avidya? Descobriu que tem o problema do avidya? Parabéns. Metade do caminho andado. Agora, aproxima-te do mestre espiritual autêntico, que tem conhecimento e pode tirar as suas dúvidas, e faça-lhe perguntas submissas, porém objetivas. Esse mestre espiritual autêntico, capaz de libertar o ser, te responderá e te libertará e te dará a verdade. Por quê? Porque eles veem a verdade. E como Jesus diz, verás a verdade, obtereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o conhecimento. O conhecimento é a verdade. E o conhecimento liberta. A religião é uma terapia de grupo que acalma o ser. É uma preparação. O conhecimento é o libertador. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.